Abra sua Bíblia, por favor, em Neemias, livro de Neemias, capítulo 2, verso 18. Que diz assim a palavra do Senhor: levantemo-nos e edifiquemos. No capítulo 6, verso 3, uma leitura auxiliar, diz assim: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Esses dois versículos fizeram parte do meu devocional ao Senhor no dia de hoje, e o Senhor vinha confirmando para conversar com a igreja, conversar com o povo de Deus. Tem alguns pontos importantes que você precisa entender antes, para se situar dentro dessa história e compreender melhor o que o Senhor Ele quer falar conosco. Esse evento aqui do livro de Neemias, ele ocorre aproximadamente por volta de 445 antes de Cristo, quando o Império Persa ele dominava. O rei Artaxerxes era o dominante, seu período de 464 a 423 antes de Cristo. Nós temos uma pessoa servindo diretamente ao rei Artaxerxes, de descendência judaica, que nasceu em cativeiro, que nasceu longe da sua pátria, tinha no seu sangue, nas suas veias, correndo sangue judeu, mas que quanto ao seu nascimento, ele estava sem a sua pátria, estava apatriado, estava distante, é estrangeiro. Mas isso não foi impedimento para que Neemias ele se sentisse muito mal quando ele ouviu falar dos seus conterrâneos, ouviu falar sobre a sua terra. Eu nasci e fui criado parte da minha infância e adolescência em Olinda, aqui em Pernambuco, um lugar muito pobre, um lugar muito desfavorecido, um lugar esquecido pela política local, esquecido pelas autoridades, um lugar onde a criminalidade reinava, e pelos relatos que eu ouço ainda reina. É como se de repente, mesmo que eu não tivesse nascido em Olinda, mas que toda a minha família pertencesse a lá fosse a minha terra, a terra da onde o Senhor tivesse me prometido, eu ouvi falar que Olinda está abandonada, destruída, e aquilo me traria um entristecimento gigantesco, do qual eu me ajoelharia e começaria a clamar, pedindo misericórdia ao Senhor por aquela terra. Neemias, ele estava diretamente ligado à corte. Um copeiro, pela função, a gente entende que é a pessoa que leva alimento ao rei, aquela pessoa que prova dos alimentos.
Ele tinha uma função muito íntima do rei. Por provar da comida do rei, por evitar que o rei sofresse algum ataque provindo de envenenamento, o rei lhe confiava, lhe confidencializava a sua intimidade. Então Artaxerxes, ele tinha depositado esse grau, esse nível de responsabilidade sobre Neemias. Por ter uma função tão importante, ele não podia aparecer perante o rei com um semblante triste, com um semblante cabisbaixo, porque o rei sabia, se acontecesse algo desse nível, tinha alguma coisa de errado. A Bíblia vai dizer que quando Neemias, ele se aproxima do rei, com o seu coração contristado, chorando, com os olhos marejados de lágrimas, o rei pergunta para ele o que é que está afligindo a vida dele. O que é que está batendo a sua alma? Qual é o seu problema? Nós estudamos um pouquinho e a gente conhece que a oração de Neemias, o período de jejum que Neemias ele faz perante o Senhor, chega a quase 4 meses. Definitivamente 4 meses ou próximo a isso. 4 meses que Neemias ele estava conversando com Deus. A Bíblia vai dar um resumo da oração de Neemias, ditado no próprio capítulo 1, que ele começa a dizer para o Senhor: Senhor, eu sei, Senhor, que eu, a minha casa, os meus pais, pecamos contra Ti. Eu vou te lembrar aquilo que eu mencionei no início. Neemias, ele nasce no cativeiro. O povo é conduzido ao cativeiro. O Senhor permite que a Babilônia destrua Jerusalém, destrua o povo, e eles sejam dispersos nas nações, muito antes do que Neemias chegaria a nascer. O pecado do povo, o pecado que foi cometido contra Deus, é uma geração anterior a Neemias. Só que na oração, Neemias ele faz questão de dizer: eu, a minha casa, os meus pais, pecamos contra o Senhor. Esse posicionamento que deve ser exemplo para nós, porque a situação mais prática que acontece conosco, quando estamos passando por alguma situação: Senhor, mas o que foi que eu fiz de errado, Senhor? Eu mereço isso? Será que eu mereço passar por isso, Senhor? Eu te busco, eu vou à igreja, eu sou um fiel dizimista, eu ando na tua casa, eu estou ali servindo ao Senhor na IBC, e isso não é para acontecer comigo. As nossas orações são assim. Se não de todos, da grande maioria. Neemias nos dá uma lição do que é assumir uma responsabilidade. Neemias nos mostra no início do texto, no início do livro, que o primeiro passo para que as coisas comecem a dar certo é assumir o peso da responsabilidade e dizer: Senhor, eu tenho pecado contra Ti, Deus. A minha vida poderia ser melhor na Tua presença, eu poderia fazer mais para Ti, eu poderia me dedicar mais ao Senhor, eu poderia estar mais próximo de Ti, eu poderia estar orando mais, eu poderia, Tu sabes que eu posso fazer mais, mas eu não tenho feito como o Senhor deseja.
As nossas orações precisam ser neste tom ao Senhor nosso Deus, porque nós sabemos que podemos fazer mais. Nós sabemos que temos feito pouco para o Senhor. Nós sabemos que nós podemos orar um pouco mais. Nós sabemos que nós podemos ler um pouco mais da palavra de Deus. Nós podemos mais ajudar uns aos outros. Nós podemos mais compreender a situação alheia, a situação do outro e chegar para ele com uma mão amiga. Quando Nabucodonosor ele destrói em 586 a.C., 586 a.C., para que você também entenda um pouquinho o nosso calendário, o calendário gregoriano, ele faz uma curva, ele vem antes de Cristo e vemos descendo até o período que Cristo vem ao mundo e depois de Cristo. 586 anos ou 600 anos antes da vinda do Messias, o povo é levado cativo pelos babilônicos. Quando o povo ele é dominado pela Babilônia, ele é expulso, ele se dispersa. Muitas coisas acontecem com o povo judeu. Não somente eles ficarem apatriados ou sem pátria, mas a sua identidade também é tomada. Aonde eles estavam, eles eram obrigados a respeitar as leis locais, a viver a cultura local, a andar como o povo andava. Sempre existiu um plano, sempre existiu arquitetado pelo diabo um plano de como se desfazer do homem que busca o Senhor. Primeira coisa, arranque dele a identidade. A prova é tanto que quando a pessoa se entristece com a igreja, se entristece com Cristo ou com o povo com o qual ela congrega, e ela sai da igreja e ela quer mudar de vida, a primeira coisa que ela faz é mudar as roupas, é mudar a forma de conversar, é colocar acessórios que antes não tinha, é começar a ouvir coisas que antes não ouvia. O primeiro passo de uma pessoa, quando ela tenta se afastar de Deus, é mudar a sua identidade. Quando Neemias, ele começa essa grande obra, não é especificamente, somente, unicamente, uma obra física. Não é levantar muros que o trabalho estaria concluído, mas Neemias sabia que tinha que reconstruir algo a mais. Neemias sabia que não podia se ater somente à construção civil, até porque ele não era especialista nessa área. Essa noite é noite de nós entendermos que a reconstrução que Deus tem preparado para as nossas vidas, ela não é simplesmente uma reconstrução física, mas é uma reconstrução espiritual, é uma reconstrução de intelecto, é uma reconstrução de caráter. Tem algumas pessoas que pensam que o período de reconstrução que durou 52 dias, quase fugiu da memória, 51 não, é 52, né? 52 dias, obrigado. Isso é porque a nossa irmã Miriam, ela vem na escola bíblica. Graças a Deus.
Quem diria que 52 dias de um trabalho tão árduo traria um resultado tão grande, tão magnífico para a nação? Às vezes nós olhamos as coisas que precisam ser corrigidas e a gente se depara com essas coisas e fala assim, não, isso é tão pequeno. Isso é tão pequeno, não vai fazer diferença nenhuma para mim. Eu não preciso me ater a esses detalhezinhos, são os detalhes que fazem a diferença no todo. São os detalhes que Deus, Ele trabalha na minha e na sua vida e reconstrói em nós muros, reconstrói em nós fortalezas que vão ser o diferencial em nossas vidas. Em Neemias 6,15 vai mencionar esse período de reconstrução. Na história de Neemias nós temos alguns personagens, algumas pessoas centrais. E eu costumo bastante dizer que nada que temos na Bíblia é dado ao acaso. Tudo tem o seu significado, tudo tem o seu determinado propósito. Se nós temos a reconstrução em 52 dias, esse número 52, ele tem alguma coisa a falar para nós. Se nós temos 3 opositores, 4 opositores, pessoas que se levantam contra a nossa vida, há um motivo, a razão, as circunstâncias para essas pessoas se levantarem. Não é simplesmente um número aleatório que acharam bem. Alguns falam que Esdras, que é coeditor do livro de Neemias, algumas pessoas falam que é Neemias mesmo que escreve, a gente vê na narrativa, fala assim, na primeira pessoa, eu era o copeiro do rei nessa época. Então, fica claro que Neemias, ele é o escritor do livro, mas Esdras, ele parece aparecer aí como um coeditor. Só que esses detalhes, essa conexão que nós vamos ver, ela tem muito a falar para nós. Muito a dizer para nós. Neemias, como líder e intercessor, ele não é lembrado simplesmente por ter sido um conselheiro do rei. Ele não é lembrado por ser um mestre em obra civil, um homem que não temos histórico dele construindo nada antes disso, mas ele faz uma excelente obra. Então, Neemias, né? Nós não temos, eu não conheço ainda, mas pode ser que tenha no nosso Brasil, ou algum lugar no mundo, alguém homenagear uma casa de construção Neemias, né? Não sabe, a gente não tem essa ideia. Porque o que se destaca na vida de Neemias está relatado aqui no início do livro. A sua intercessão. Neemias, ele é entendido e enxergado como um homem de oração. Ele não é enxergado como um grande arauto, ou um bom apregoador, ou de repente como um bom representante do reinado assírio, como diplomata. Não, ele é reconhecido como um intercessor. Como que nós estamos sendo conhecidos e reconhecidos entre os nossos povos? Qual é a palavra que define você hoje, ao redor da sua vida? O nosso irmão tal, é um irmão de oração. Irmã tal, é irmã de oração. Vamos moldar as nossas vidas para que a nossa identidade ela esteja diretamente ligada a isso. Para que quando as pessoas mencionarem, sabe irmão tal? Sim, aquele lá que gosta de orar. Sim, esse mesmo. Aquela irmã lá, sim, aquela que intercede pela vida dos outros, aquela que se preocupa, que ela me vê na rua, ela pergunta, como é que você está? Como é que está a tua vida? Como é que está o teu casamento? Como é que está a tua história?
Olha, eu tenho orado por você. Neemias, ele é enxergado como líder e como intercessor. O nome de Neemias significa o Senhor consola, que é um símbolo do cristão vigilante. Nós que buscamos servir ao Senhor com a nossa vida e buscar ao Senhor em integridade, nós temos que carregar conosco essas características. Que o nosso nome venha a significar o Senhor consola para alguém. As pessoas que estão em aflição, que estão em angústia, que estão em desespero, elas estão necessitando de que você console a elas. Que você chegue com a palavra de ânimo, a palavra de sabedoria, com a palavra de encorajamento. Eu trabalho, e lá onde eu trabalho tem muitas pessoas que servem ao Senhor, e algumas dessas pessoas, eu tenho uma preocupação muito extrema. Eu até converso com algumas e dou alguns conselhos, às vezes sou ouvido, às vezes não sou ouvido, mas o que importa é nós falarmos. E muitas pessoas que a gente olha assim, quando eu conheço uma pessoa, não sei qual a sua religião, se ela é cristã, se ela é católica, se ela é espírita, se ela é umbandista, não sei quem é a pessoa, mas quando vou conhecer a pessoa, começo a observar ela no seu trato, a sua forma de falar, a sua forma de agir, o seu comportamento com as demais pessoas. Eu vivi em muitas empresas, trabalhei em muitas empresas, já em muitas empresas, mas essa nova experiência é uma experiência que tem me marcado bastante, porque existe um espírito de preconceito gigantesco rondando o ambiente de trabalho. As pessoas, é muito fácil elas desprezarem as outras, muito fácil elas menosprezarem alguém, às vezes declaradamente, às vezes elas fazem cara de raiva mesmo. Isso eu fico assustado quando eu vejo isso. E eu vejo algumas pessoas fazendo isso e daqui a pouco eu paro assim, eu penso, é isso mesmo, Senhor? Será que é isso mesmo que eu estou observando? Que essa pessoa, ela vai para o culto domingo à noite? Que essa pessoa, ela na igreja dela, ela dá paz ao Senhor, ela dá testemunho na igreja, mas aqui não é assim. Nós temos que levar o nosso cristianismo, nós temos que levar a nossa identidade de crente para onde a gente for. Quer seja na nossa casa, quer seja no nosso trabalho, temos que levar o amor de Deus, temos que levar a unidade em Cristo para todos os lugares que nós formos. Aonde chegarmos, nós temos que construir isso no meio, para que as pessoas vejam o que a Bíblia deixa claro para nós. Então vereis novamente a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Eu não posso chegar num ambiente e de repente o opressor é crente. A pessoa com maior preconceito se diz evangélica. A pessoa que mais perturba as outras pessoas, ela coloca uma Bíblia embaixo do braço e vai cultuar a Deus. Eu queria conhecer alguém da Batista Calvário lá. Mas eu estou representando vocês lá, em nome de Jesus. É interessante que esses nomes, eles vêm falando para nós significados e razões que elucidem ou abrem a nossa mente. Dentro da história de Neemias tem alguns opositores. Um deles é Sambalate. O que é que Sambalate representava na história de Neemias? Um inimigo externo, que representa a zombaria,
o orgulho ferido e a oposição espiritual. Quantas vezes que a gente está buscando fazer algo ao Senhor e esse tipo de oposição surge? Algumas vezes essa oposição ela é realmente externa, vem de outra pessoa, vem de outro ambiente. E algumas outras vezes essa oposição ela está dentro de nós. Algumas vezes nós mesmos não acreditamos. Em nós, muitas vezes, a zombaria. Não conseguimos confiar. Olhamos para o nosso redor, olhamos para a nossa comunidade evangélica e dizemos assim: ah, não, já conheço essa história, eu estou aqui há tanto tempo, já sei como que isso vai ser, o que é que isso vai dar. Nós criamos essa oposição em nós mesmos. Aparecer alguém e dizer assim: olha, vamos lá, a gente vai conseguir, vamos fazer diferente, vamos dar as mãos. Não, rapaz, eu estou aqui há tanto tempo, rapaz, eu nasci aqui, sei como é, eu sei no que vai dar isso aí, eu sei que modinha é essa, isso é mais uma modinha. Criamos a oposição a partir de nós mesmos. Não se pode fazer nada que a gente levanta a mão e fala assim: ó, eu não concordo, eu acho que não vai dar certo. Ah, eu já vi essa história passar antes. Muitas vezes nós somos o próprio Sambalate. Nós somos aquele que não acredita na mudança. Nós somos aquele que não acredita na renovação, que não acredita na reconstrução. Olhamos para os muros, olhamos para as fronteiras, tudo queimado, tudo destruído, tudo derrubado. Ah, Senhor, que situação que nós estamos. É a vida, né, Senhor? Eu sabia. Aí o Senhor vai lá e coloca em nosso coração: vamos lá, você consegue. Você consegue. Eu sei que você consegue. Aí nós fazemos. Eu não. Nananina não. Chama outro. Estou cansado. Nós não podemos ser o Sambalate dessa história. Não podemos ser aquele que cria, implica, desacredita sobre a reconstrução que Deus tem preparado para fazer em nossas vidas. Tobias, aliado dos adversários, ele representa alianças indevidas, falsos irmãos, muitas vezes até bajuladores ou sabotadores. Essa é uma mensagem que eu prego de dentro para dentro e também para fora. De dentro para dentro de mim e também para fora. Porque Tobias é o desejo desenfreado de querer fazer aliança com as coisas erradas. É saber que o negócio não está certo e dizer assim: amém, amém, Deus abençoe.
Tudo bem, isso acontece. Eu entendo. Tobias é fazer aliança com o próprio erro. A oração de Neemias é uma oração muito interessante, que eu quero que depois você leia com mais calma. Eu quero que você depois veja a oração de Neemias, e se você quiser, nós não temos esse costume, tá? Porque oração para a gente não é amuleto, oração para a gente não é mandinga, oração para a gente não é para ser repetida porque vai dar certo se repetir, não, mas especificamente, somente dessa vez, eu peço para que você pegue essa oração de Neemias e repita, para você, na sua intimidade, no seu lar, na hora de dormir, na hora de acordar, a hora que você quiser. Mas que você repita essa oração para que você entenda cada ponto do qual Neemias ele quis falar. Não podemos ter Tobias dentro de nós, o desejo de fazer aliança com o erro, o desejo de dizer assim: eu entendo que eu estou errado, eu entendo que eu falhei, e Deus me conhece, e amém. Na oração de Neemias ele fala assim, ó: eu e a casa do meu pai pecamos contra ti. Ponto. Não. Ele não para a oração aí, ele continua: mas nós queremos dar a volta por cima, começar de novo, reconstruir, sair dessa situação. Essa é a forma de nós vencermos esse desejo de ser Tobias. Não podemos nem tampouco fazer aquilo que foi mencionado atrás, quanto nesse momento olhar para a situação e dizer assim: tudo bem. Quando olhamos para Gesem, ou Gesem, como algumas pronúncias fazem questão de dizer esse acento agudo no E aí, não é? Quando nós olhamos para a história de Gesem, nós vemos um inimigo estrangeiro. Ele simboliza o espírito do mundo, os interesses políticos, carnais, que eles ficam se infiltrando na obra de Deus. Começa a fazer parte das nossas orações. A nossa extrema preocupação com aquilo de fora e as nossas desculpas que nós colocamos. Nós somos assim por causa da nossa cultura, viu? Entenda. Isso é uma desculpa. Nós somos assim porque sabe como é que é, né? Eu posso falar de Pernambuco porque eu sou pernambucano. Porque o frevo corre nas minhas veias. É um problema externo que às vezes a gente coloca para dentro de nós. Nós somos estrangeiros nessa terra. Nós somos estrangeiros nessa cultura. Nós não pertencemos a este lugar. Alguém pode até falar que eu sou totalmente contra algumas coisas, mas é porque eu tenho uma preocupação muito grande de que eu não caia nisso. Já tem tanta coisa que eu fracasso, que eu falho, que eu faço errado, que eu digo errado, que eu penso errado, que eu me movimento errado. E por que eu vou deixar mais uma coisa invadir a minha vida e me tirar da presença de Deus?
Nós não somos perfeitos, nós somos dotados de um pecado original que está sobre nós. Porque o que nos permite introduzir louvores, ler a palavra, receber a revelação do Espírito Santo, é a graça de Deus sobre nós. Porque sem essa graça, sem esse amor, sem essa virtude, nem aqui estaríamos essa noite. Nós não conseguiríamos chegar neste lugar, nós não conseguiríamos amar as pessoas que estão à nossa volta, perdoar as pessoas que nos ofendem, dividir o pão com aqueles necessitados. Eu tenho um coração muito grato ao Senhor, por onde eu passo, aqui em Ferreiros não é diferente. Um povo que a graça de Deus alcançou vocês, e vocês compartilharam conosco o pão, vocês nos convidaram para estar em suas casas. Essa semana mesmo já 2 famílias me levou para jantar. Eu dou glória a Deus. Fui fazer meu almoço hoje, Gilson, e eu não gostei do meu almoço não. Eu falei, meu amor, cadê você, meu amor? Mas eu tenho vivido essa experiência, por quê? Porque verdadeiramente a IBC tem o Espírito Santo do Senhor neste lugar. As vidas aqui têm a graça de Deus. Vocês têm graça. Além desses que eu mencionei, nós temos, só para finalizar aqui, esses, porque é interessante, se você observar eles, muita coisa vai mudar dentro de nós. Tem Eliasibe, que era o sacerdote, sumo sacerdote. O que é que tinha Eliasibe? Ele simbolizava o compromisso religioso, que às vezes o compromisso religioso se corrompe. Se nós estivermos aqui, ou se a nossa conduta de estar aqui for por causa de um compromisso com a denominação, um compromisso com a casa, um compromisso com o ministério, um compromisso com o nome, pode ser que lá na frente, no capítulo 13, passou tanta coisa, e no capítulo 13 vai Eliasibe, vai e se corrompe. Nosso compromisso, ele precisa ser unilateral, de forma vertical e horizontal. Eu preciso estar aqui para conversar com o Senhor, para falar com o Senhor, porque eu tenho necessidade de estar aqui. Eu não preciso estar aqui porque vão sentir a minha falta. Não. Se não vir à igreja vai ser um fardo para nós. Eu tenho que ir, porque se eu não for, vão ver que eu não fui. Vai ser um fardo. Não venha para a igreja porque vão ver que você veio. Por causa de um compromisso. Venha para a igreja porque você precisa vir à igreja do Senhor.
porque há um desejo no seu coração de estar na casa de Deus. Aquilo que vai te dar a alegria, como o salmista disse assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria é porque você tem o desejo de estar aqui. Porque se você não vem, falta-lhe algo, fica sem um preenchimento, alguma coisa na tua vida. Você olha assim, não, eu não estive, eu não fui. Senhor, a minha semana está incompleta, eu preciso estar na tua casa. Eu preciso te buscar, eu preciso orar, eu preciso cair de joelhos no chão, quer seja no quarto da minha casa, ou quer seja na sexta-feira da oração da igreja. Eliasibe, ele vai ter uma vida muito boa, sumo sacerdote, o homem do qual foi separado para aquilo, mas ele tinha um compromisso com o povo, um compromisso com a sua função, um compromisso com o seu ordenato, mas ele não tinha um compromisso com ele mesmo. E é isso que acontece, se perde, se confunde, se cansa. Que essa noite o Senhor nos mostre através desses personagens, de cada um deles, o que eles representam, o que nós temos que tirar de dentro de nós para ter mais espaço. Às vezes a minha esposa me liga, na verdade todo dia ela me liga, graças a Deus, né? Mas às vezes a nossa conversa, quando vai para um caminho, aí ela olha assim e fala assim, vamos parar de falar desse assunto? Vamos? Vamos parar, porque estamos gastando muito tempo nesse assunto. Aí a gente muda de assunto. Vou ter a época do namoro, muitas horas no telefone. Às vezes a gente gasta um tempo tão grande de esforço, energia e dedicação a algo que não está trazendo para nós resultado de Deus. Gaste as suas energias com aquilo que realmente edifica a sua vida. Gaste o seu tempo realmente com aquilo que vai ser proveitoso para a tua história, para a tua caminhada. O bom em ver a história de Neemias, que ele gasta 4 meses por um propósito, 4 meses. 4 meses orando por um propósito. Para depois, quando ele se levanta da oração, ele olha assim, meu Deus. Tem um livro do Cecil Berrio, se eu não estou enganado, que é Neemias, a liderança eficaz, dinâmica e eficaz. Eu li faz muito tempo esse livro, foi um dos primeiros livros que eu li no seminário. Um pastor fazia comigo o clube da leitura, e a gente lia muitos livros. Eu ia para a casa dele e ficava lendo o livro lá com ele. A gente lia um capítulo, ele lia outro capítulo, e a gente lia somente a leitura do capítulo. Somente a leitura, era muito gratificante. Pastor de São Lourenço da Mata, da Igreja Batista. E eu me lembro que quando eu li sobre esse livro, sobre a liderança dinâmica e eficaz, baseado em Neemias, eu comecei a observar que a gente se prepara muito pouco. A gente não gasta tempo em se preparar. Nós queremos fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz. Nós queremos fazer alguma coisa, a gente, Senhor, o Senhor já está atrasado, Jesus, porque era para ontem. Pode dizer isso na oração. Porque nós somos uma geração muito rápida, para aqueles que não conhecem muito inglês. Nós queremos as coisas rápido. E Neemias nos ensina
que se eu tenho alguma coisa, mesmo que seja urgente, eu não posso privar-me de uma preparação para executar. Você entende isso? Se prepare. Se prepare. Prepare o teu coração. Porque a reconstrução está prestes a começar na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Reconstrução daquilo que somente Deus sabe, mas que nosso espírito, nossa alma geme perante Deus. A gente olha para os muros derrubados e as lágrimas caem. A gente fica sabendo dos problemas e o nosso coração se angustia. Junto comigo, vamos nos preparar para reconstruir os nossos muros, reconstruir as nossas fortalezas no Senhor, reconstruir a nossa vida de intimidade com Deus, na nossa dedicação com os céus, a nossa leitura bíblica, nosso meditar da palavra, a nossa presença na presença do Senhor, a nossa canção, a nossa pregação, o nosso desejo de servir a Deus. Eu tenho certeza que essa mensagem, como ela já tocou a minha vida, ela está indo de encontro com vidas e corações aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E é crendo nisso que eu agradeço a Deus por essa oportunidade e agradeço à igreja por ter me ouvido, em nome do Senhor Jesus.